Sr. Presidente, a quem cumprimento, senhoras e senhores deputados, Sr. Governador, Sr. Professor Mário Centeno. Eu confesso-lhe a minha preocupação grande, enquanto jurista, com o contrato que foi feito com a Lone Star, o contrato que foi outorgado. E, olhando e lendo o contrato, tenho muitas perplexidades e, ainda por cima, vendo todo o trajeto que tem sido feito na alienação dos ativos valiosos que o banco tem. Em 20 de fevereiro de 2017, depois de uma troca extensa de correspondência entre o Sr. Professor, enquanto à data Ministro das Finanças, e o Dr. Carlos Costa, enquanto Governador do Banco de Portugal, foi divulgado que a Lone Star foi selecionada para uma fase definitiva de negociações em condições de exclusividade. Essa exclusividade das negociações retira força negocial ao Estado e isso passa das cartas que são dirigidas ao Ministério das Finanças, ao Ministro das Finanças, designadamente a dizer que queria uma intervenção por parte do Ministério das Finanças para que fossem definidas as condições, para que fossem afinadas antes de se entrar, eu já lhe cito as cartas, antes de se entrar no Estatuto de Exclusividade, para que não fosse retirada, portanto, a capacidade negocial. E pergunto-lhe, designadamente, uma carta de 10 de fevereiro de 2017, que depois é respondida no próprio dia e é enviada ao Ministro das Finanças, que depois responde ainda no próprio dia, que responde ao Governador do Banco de Portugal, que lhe responde ainda no próprio dia. Portanto, há essa troca de correspondência, já lhe cito as datas, mas tem a ver com a carta de 10 de fevereiro de 2017. Portanto, eu pergunto, entende que o interesse público foi devidamente acautelado na fase de negociações pré-negociais, portanto, na fase pré-outorga do contrato, a atribuição do Estatuto de exclusividade à Lone Star? Porque é que não estiveram mais presentes relativamente à definição das condições? Pergunto também quem enquadrou juridicamente e redigiu o contrato entre o Fundo de Resolução e a Lone Star. A equipa jurídica é o equivalente ao cirurgião quando se tem um problema de saúde e o cirurgião vai operar. Portanto, é muito importante saber quem for e quem é que representava as partes. Designadamente, se o Fundo de Resolução e a Nani Holdings e a Lone Star tinham a mesma equipa de advogados ou se cada um tinha uma equipa jurídica assessorada para defender as damas de cada um. Pergunto também porque clausularam o pacto de confidencialidade. Pergunto-lhe também, porque consta expressamente do nosso Código Civil que todos os atos oficiais e os documentos oficiais devem ser utilizados em língua portuguesa. Não obstante poder ser muito engraçado o uso de anglicanismos, designadamente em linguagem de economia, nos atos oficiais portugueses deve ser utilizada a língua portuguesa. E é um contrato em que o Estado é parte, portanto, e que por isso é muito importante que o documento obedeça aos requisitos formais. Pergunto-lhe também quais foram as condições supervenientes que levaram à outorga da adenda contratual entre o Fundo de Resolução e a Lone Star. Quais foram as diferenças introduzidas no contrato primitivo, a quem beneficiavam e porque é que foram aceites porque é que foi aceita essa adenda. O contrato, por outro lado, e penso que isto já é insufismável, o contrato de compra e venda não acautela devidamente a proibição de venda de ativos a partes relacionadas por si ou por interposta pessoa. Mas a própria estrutura societária da Lone Star não permite conhecer quem são os seus beneficiários efetivos dos vários fundos que tem, nem qual é a intervenção, inclusive, já hoje aqui foi falado, inclusive os próprios administradores do novo banco têm participações sociais na Nani Star, que é uma coisa, na Nani Holdings, que é uma coisa que, em termos de conflito de interesses e de problemas éticos, jurídicos, é inaceitável. Sabemos também que os ativos do ex-BES estão a ser vendidos ao desbarato, de resto basta compulsar as escrituras de compra e venda que estão juntas aos autos, que se vê, mesmo sendo vendidas por um determinado valor patrimonial, o aumento da venda é incomensuravelmente superior.
Pergunto porque não foi acautelado no contrato a proibição de venda a partes relacionadas. Isso são questões jurídicas que podia ter sido devidamente acautelado. Porque não foi? Porque eu não posso acreditar, Sr. Professor, eu não posso acreditar que uma equipa de juristas e de economistas que estejam a contratar e a redigir um contrato desta dimensão não saibam o que é que aí vem e quais são as expectativas futuras do que é que pode acontecer, não consigam acautelar as expectativas jurídicas e quais são os riscos que daí podem advir. Portanto, era muito fácil, do ponto de vista jurídico, acautelar aquilo que hoje causa mal-estar a toda a gente. Designadamente, o risco moral é intenso e danoso, porque há um sentimento generalizado que o património de ativos está a ser vendido ao desbarato por duas razões. Primeiro, porque o novo banco quer limpar rapidamente os ativos problemáticos, sabendo de antemão que o pode fazer porque o Estado paga, portanto, ainda por cima paga sem verificar a fatura, basta ver também o que vem, então. O que vem na auditoria do Tribunal de Contas. E, por outro lado, porque é que se vai esforçar se afinal o Estado paga? E, por outro lado, e não de menor despiciente importância, se efetivamente o saber que está tudo a ser vendido de uma forma sem qualquer tipo de cuidado e não colhe o argumento da pressa que é colocada para limpar rapidamente os balanços. Pergunto-lhe também porque é que aceitaram que o acordo de capital contingente retroagisse a 30 de junho de 2016 com a desvalorização acentuada por via das imparidades. E, por fim, já para terminar, Sr. Presidente, com tolerância, e, por fim, Sr. Governador, pergunto-lhe e recordo-lhe aqui aquilo que o então Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu, que o relatório Costa Pinto devia ser público e que pergunto-lhe porque é que demorou tanto tempo a torná-lo público e que entraves, além do previsto no artigo 80 do REGIC, e que, enquanto Governador, poderia ter alterado, o segredo a que está sujeito, que entraves encontrou para que rapidamente lhe pudesse conferir a publicidade desejada e que tanto apregoou. Muito obrigado. Sr. Governador, podia então responder. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muitas questões. Eu tomo boa nota e acho que é muito salutar a preocupação que a Sra. Deputada aqui referiu e revelou em relação ao contrato. Acabou há uma carta de dia 10 que é respondida no dia 14 e que depois no dia 14 de 10 do Sr. Governador para o Ministro das Finanças e depois no dia 14 do Ministro das Finanças para o Governador, e a resposta vem na volta do correio, como se costuma dizer, no mesmo dia. Essa troca note bem, nós estamos aqui na última semana de janeiro, quando surge a linha de tempo é mais ou menos esta. No dia 19 de janeiro, o Ministro das Finanças responde ao Governador do Banco de Portugal, numa carta que já foi aqui amplamente citada, dizendo o que é que naquelas propostas, que eram 3, que eram descritas, preocupava o Governo. Em particular, na proposta que já na altura era a proposta preferida, explicitamente preferida, pela equipa negocial do Banco de Portugal, que era a da Lone Star. Essa carta resulta numa proposta concreta que está relatada na carta de 10 de fevereiro de 2017, que é a primeira vez que aparece descrito no processo negocial um embrião daquilo que vai acabar por ser o mecanismo de contingente de capital. Note que passar em 10 dias de uma garantia, era um Asset Protection Scheme, de 7,8 mil milhões de euros, para um mecanismo contingente que, no final do processo negocial, acabou por reduzir este impacto de 7,8 para 3,89 no máximo, é um avanço negocial significativo, atendendo a que, para obter a primeira proposta de 7,8 mil milhões de euros de garantia de injeção do Estado naquela, na verdade do Fundo de Resolução, naquele conjunto de ativos, essa proposta levou porque o processo tem várias fases, 1 ano a ser gerada. Em 10 dias, o processo negocial
depois do contacto que eu acho e reputo, aliás, a própria carta do Sr. Governador refere isso, o trabalho que as equipas tiveram. Porquê é que o Ministério participou? O Ministério participou porque o Ministério, no fim da linha, como há pouco foi aqui referido em relação ao comentário do Tribunal de Contas, tinha que negociar com a Comissão Europeia os trâmites finais do processo. E, portanto, o enquadramento que fosse apresentado à Comissão Europeia tinha que estar alinhado com aquilo que eram os compromissos que o Governo estava disposto a assumir neste contexto. E, portanto, enfim, houve, de facto, o tempo correu muito depressa. E também correu muito depressa, porquê, Sra. Deputada? Porque em agosto de 2017 terminava outra vez o tempo de tudo isto. Mas terminava mesmo, Sra. Deputada, porque já tinha sido estendido uma vez o período de autorização de venda do novo banco e em agosto de 2017 tinha que ser decidido uma de duas coisas, ou havia uma venda ou havia a liquidação do banco. E, portanto, eu sei que a Sra. Deputada é jurista e tem seguramente experiência negocial nestas dimensões, escuso de ter que lhe relatar por onde vai pendendo o poder negocial nestes processos, certo? É absolutamente claro para quem vai pendendo o poder negocial. Portanto, a Apollo, que era um dos contrincantes, digamos assim, apresentava uma proposta sem garantia, mas que não era vinculativa. E declarava que não tinha feito a due diligence. Na verdade, a Apollo já tinha estado no primeiro processo de venda, creio eu. E, portanto, não tinha a due diligence. E, na verdade, o Banco de Portugal, naquilo que é o melhor conhecimento que eu posso ter, tentou que a Apollo viesse a jogo e fizesse a due diligence, fizesse a validação da sua proposta e apresentasse uma proposta vinculativa. Mas não era possível ficar à espera da Apollo até março, abril. Não era possível. Porque o poder negocial de quem estivesse à mesa só ia aumentar a partir daquelas datas. E, portanto, foi preciso clarificar a situação da Apollo e a interpretação que eu tenho das cartas que recebi e o que lá está escrito é que a Apollo nunca chegou a concretizar uma proposta vinculativa. E, portanto, de facto, eu partilho as suas preocupações. Passou a haver um período de negociação exclusiva que também, honestamente, a linha do tempo de todo este processo já tinha sido definida em janeiro de 2016 e todos sabiam que ela ia terminar em março de 2017. Não era novidade para ninguém. E, portanto, a discussão foi feita com equipas de advogados, enfim, do Fundo de Resolução, que é aquilo que eu lhe posso dizer, e, enfim, apesar de tudo, eu não tinha responsabilidades sobre o Fundo de Resolução nessa altura, na verdade também não as tenho agora, se calhar até tenho as mesmas, só que sítios, pontos de vista distintos. Era a VDA e a Allen & Overy, que creio ser um escritório de advogados inglês bastante reputado, de grande qualidade. Do Fundo de Resolução. E cada parte tinha, obviamente, os seus representantes, jurídicos. A língua é inglesa porque este é um processo internacional. Esta negociação estava a ser feita com estes timings que eu estou aqui a descrever, com a Comissão Europeia e com o BCE. Era impossível encontrar um denominador comum para que tudo isto se realizasse em tempo útil, que não fosse assim. Os custos negociais, como todos sabemos, aumentam exponencialmente quando se adota em processos destes uma língua que não é a língua inglesa. Enfim, ninguém gosta mais de falar português do que eu, mas, objetivamente, neste contexto em que estávamos, não era possível fazer de outra maneira. Sra. Deputada, em relação aos beneficiários efetivos, em particular às partes relacionadas, o contrato tem, a cláusula 20 do contrato é especificamente sobre as partes relacionadas. O que diz, Sra. Deputada, o que diz a cláusula é que não é permitido vender e, se for caso disso, tem que ser pedida autorização. Vamos nos colocar aqui numa posição que vamos admitir que o contrato é para cumprir.
Se houver uma circunstância em que a venda, se houver é demasiado tarde para começar uma frase por se, mas se houver uma venda em que em que seja uma parte relacionada e essa seja a melhor oferta que o mercado consegue gerar, eu acho que qualquer detentor de um ativo, e já agora de uma contingência sobre um ativo, quer pelo menos saber se essa venda pode ou não ser ou não materializada. Eu acho que é esse o grau de abertura que a cláusula tem. Agora, percebemos hoje muitíssimo melhor porque é que os bancos não são depósitos de imobiliário. Percebemos agora muitíssimo melhor porque é que os bancos têm regras prudenciais apertadíssimas para ter ativos imobiliários no seu balanço. Aqui são as perdas geradas maiores que existiram na experiência do sistema financeiro mundial, incluindo com o subprime nos Estados Unidos, o imobiliário. Os bancos não são agências imobiliárias. Não são. Não têm equipas para o fazer. E o supervisor não só penaliza em capital bastante essa atuação, como impõe limites. E eu devo dizer que não vejo nenhuma alternativa a este estado de coisas se queremos ter uma banca responsável em que os acionistas se responsabilizam por aquilo que se passa nos bancos e os seus conselhos de administração são obrigados a explicar aos acionistas em primeira mão aquilo que assumem de compromissos dentro do banco. E, portanto, aliás, estas medidas foram tornadas, no geral até, mais severas ao longo dos últimos anos. Tem razão a senhora deputada quando refere que houve aqui uma aceleração destes processos. Porquê? Mais uma vez, porque no plano europeu de redução do risco, e Portugal era o terceiro país da Europa com NPLs mais elevados, o terceiro pior país da Europa em 2017, só depois da Grécia e de Chipre, a seguir vínhamos nós, e tínhamos na altura 17% de todos os ativos da nossa banca como NPLs, muitos deles desta natureza imobiliária, senhora deputada. Imagino o que era isto não ter sido resolvido ao longo destes anos e termos chegado a 2020, pela primeira vez, naquilo que é o plano de redução dos NPLs, abaixo dos 5%. Eu acho que nós temos que ter alguma cautela quando falamos de desbarato, porque, como aliás foi visto aqui nesta CPI já, em vários casos, muitos destes ativos estão na banca há muitos, muitos anos. Não se trata de desbarato nenhum, senhora deputada, porque estes ativos estão na banca há mais de 10 anos em alguns casos, há muito mais de 10 anos em alguns casos. Isso não é tratar as coisas ao desbarato, mas a procrastinação e o peso que tem no capital das instituições. Temos que entender que quando um banco tem um ativo nestas condições, podia até imaginar-se que nós admitimos que ele se mantém no balanço do banco, mas ele está a consumir capital. E aquilo que nós sabemos é que um banco em que se consome capital desta maneira é um banco que depois dá menos crédito, é um banco que apoia menos a economia, é um banco que está refém deste tipo de ativos no seu balanço. E isto não é sustentável, nem é defensável pelo supervisor. Na Europa, a discussão que eu tive na Europa nos últimos 4 anos foi a de que só conseguíamos fazer evolução na partilha do risco, como, por exemplo, o backstop do Mecanismo de Estabilidade Europeu para o Fundo Único de Resolução é um mecanismo de partilha de risco, só se conseguiu evoluir nessa dimensão quando se começou a ver o resultado sistemático e efetivo na redução do risco. E o risco nos balanços dos bancos reside, em grande medida, na parte imobiliária. Não tenha a menor dúvida, se lhe contarem histórias de que conseguem, de repente, fazer ouro como se fossem Midas com ativos imobiliários, não acredito que não há nenhum banco que esteja vocacionado para isso.
Finalmente... Deixe-me só dizer, as garantias reais, portanto, os imóveis são garantias reais, é aquilo que é mais seguro, é aquilo que nos dá chão, que não é volátil. Senhora Deputada, o que eu estou a dizer é que é preciso dar um valor a essas garantias reais e os bancos não estão vocacionados, porque os bancos não são agências imobiliárias nem agentes de exploração imobiliária, não são, e garanto-lhe que a senhora Deputada, a pensar 30 segundos nisto, vai chegar à conclusão de que não quer que sejam. Porque eles estão a fazer isso, senhora Deputada, com os seus depósitos. Senhora Deputada, se você agora pense um minuto e veja que os seus depósitos estão a financiar os investimentos das pessoas que têm passado por este lugar. Você acha isso aceitável? Acha mesmo aceitável? E que devíamos procrastinar e voltar a dar mais dinheiro a essas pessoas? Eu tenho a certeza absoluta que se a senhora Deputada perceber que são os seus depósitos que estão a financiar estas operações, chega à conclusão que os supervisores internacionalmente já chegaram há muito tempo. E é as conclusões que estão vertidas nas regulamentações internacionais de supervisão e de proteção do balanço dos bancos. É inadmissível que um banco tenha a capacidade de, com os nossos depósitos, financiar projetos como aqueles que os senhores deputados têm visto passear nesta cadeira. É inadmissível. E, portanto, não podem lá ficar. E não podem ficar a aboborar a ver se um dia resulta em alguma coisa, porque na esmagadora maioria dos casos, e eu também gostaria já agora que os senhores deputados pudessem convidar alguém que tivesse uma história de sucesso, porque há muitos, são aliás 99% dos devedores da banca são histórias de sucesso, para que os portugueses pudessem ficar um pouco mais, com a sua autoestima um pouco mais elevada, porque os exemplos que temos visto passar aqui são os exemplos de insucesso. E isso é uma visão que nós não devemos fazer passar para os portugueses, porque não só a banca portuguesa não é assim, como os empresários portugueses não são assim. Mas as regras apertadas que a banca tem hoje são absolutamente insubstituíveis e elas têm que existir. Obrigado. Só se me permite, é que os devedores que o Sr. Professor referiu não deram nenhumas garantias, depois o problema foi esse. E o imobiliário não é alguém, é o particular, é o cidadão que quer comprar uma casa e que dá uma garantia. Vamos continuar. São situações diferentes. Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Mortágua. Penso que não respondeu à questão do relatório Costa Pinto. Sr. Vereador, relatório Costa Pinto. Em 30 segundos. Eu, quando cheguei ao banco, constatei aquilo que já sabia enquanto era Ministro das Finanças, que não tive o relatório enquanto fui Ministro das Finanças. Portanto, está a ver, há prerrogativas e algumas vantagens que não chegam nem aos Ministros das Finanças. E entendi que devia continuar uma trajetória de defesa da instituição Banco de Portugal e da proteção daquilo que foi a posição jurídica que o Banco de Portugal teve, porque, como já disse também aqui, não acredito em rupturas e acho que as instituições amadurecem por dentro. O que fizemos, de forma muito rápida, aproveitando, de facto, as oportunidades que tivemos do ponto de vista de quando nos pediram o dito relatório, foi num contexto jurídico de certeza, porque eu não podia ser confrontado com uma violação do segredo por alguém que tivesse invocado esse mesmo segredo para não fazer uma coisa que eu agora estava a fazer. Espero que entendam o que eu estou a dizer, o que significa que houve necessidade de fazer um caminho que eu acho que foi curto, Senhora Deputada, enfim, imagino que pudéssemos todos ter desejo de ter o relatório uns dias mais cedo, mas a determinação que eu tive desde que fui governador foi que o relatório chegasse às mãos quer dos senhores deputados, quer das entidades judiciais que me requisitaram. Muito obrigado.